Beleza, beleza, galera? Sejam bem-vindos à estreia do nosso podcast Ponto de Influência. Fazendo jus ao nome, nós questionamos o seguinte: qual a influência do Estado, da fé, da religião, da igreja, das amizades, da família, nas escolhas e na mudança de vida das pessoas? Tanto nas escolhas positivas como negativas. Para isso, eu trouxe hoje aqui para a nossa entrevista dois grandes exemplos de influência. Dois homens com os mesmos nomes, mas com escolhas diferentes, influências diferentes. Fique conosco que você vai acompanhar e, sem sombra de dúvida, isso servirá de grande influência para você, para a sua vida, para os seus sonhos, para os seus projetos, para a sua família. Fique conosco. Já já a gente começa essa entrevista. Roda a vinheta, Brunão. Vamos lá, galera. Fala, Wanderson. Como é que você tá, meu camarada? Opa, tudo bem, graças a Deus. Tranquilão? 100%? Tá pronto? Sim, Pronto senhor. para falar? Vamos lá. É isso aí, Anderson. Tudo bem? Como o meu xará falou, graças a Deus tá tudo certo. Estamos aqui pronto. Vamos nessa. Cara, é o seguinte, é muito tranquilo estar aqui com vocês, por quê? Porque eu convivi com vocês. Então são histórias que eu conheço. E os dois são testemunhas do que eu sempre falei. Eu falei para vocês, olha, vocês para mim são exemplos. E um dia a gente vai ter que levar isso aí para fora. E essa hora chegou. Porque eu vejo da seguinte maneira. A mudança, o que aconteceu, as influências que vocês receberam, pessoas que não se conhecem. Eu conheço os dois, convivi com os dois, mas por incrível que pareça, vocês não se conhecem. Então, eu sou amigo dos dois, mas os dois não são amigos. Estamos conhecendo hoje, né? Sim. Dois anos. Nos apresentamos aqui agora. Mas são histórias, você já te falei isso mais de uma vez, são histórias que me serviram de exemplo. Aliás, boa parte da minha carreira eu baseei no que você fez. Muita coisa que eu trago hoje, os ensinamentos que eu dou para o meu filho, algumas ideias que eu troco com a minha mulher, uma parte do que eu me tornei, foi de tudo que a gente passou lá atrás. E é isso aí que a gente vai levar para as pessoas, é isso aí que a gente vai mostrar, porque, de fato, a coisa foi pesada. A caminhada foi longa. Para chegar aqui não foi fácil, não. Mas vamos lá. Ô Anderson, deixa eu Pronto? te falar uma coisa. Hoje, você é um camarada, profissionalmente falando, humanamente falando também, bem diferente do que você foi lá atrás. Tu não nasceu em Brasília. Não. Tu veio de outro estado. Sim, eu e minha família, a gente veio no ano de 1990 para Brasília, do Piauí. E aí veio morar. A gente morou na Ceilândia, depois a gente foi morar no Pessul, depois a gente foi para Santa Maria. Tá, só, bom, locais de classe média baixa, local Sim. perigoso, um local bem propício a Violento. crime violento, exato. Agora vem cá, pulando um pouco, já adiantando um pouco, mas a gente vai voltar nesse assunto. Tu hoje é agente de segurança pública. Sim, então nós... Só para a galera que está em casa se identificar, se apresenta aí. Fala o teu nome, tua profissão, teu estado civil, só para a galera saber com quem que eles estão falando. Bem, meu nome é Wanderson, sou servidor público na área de segurança pública aqui no Distrito Federal. Já estou no terceiro órgão público, Perfeito. graças a Deus. Sou casado, sou formado em administração de empresas e gestão em segurança pública. Perfeito. Hoje tu ocupa o cargo de policial. Hoje eu sou policial penal. Eu trabalho diretamente com a massa ali, com aquela galera pesada. Eu diria até que de forma indireta. Forma De direta. forma indireta, né? Porque eu não trabalho dentro de presídios, né? Entendi. Eu trabalho fazendo apoio aos presídios. Entendi. Mas tu já tem uma carreira militar de alguns anos. Sim, eu tenho 6 anos de Força Aérea, 12 anos de Polícia Militar do Estado de Goiás e agora 6 anos de Polícia Penal. Perfeito. Então você conhece bem essa parte ostensiva que fala, né? Sim, a Polícia Militar ela trabalha com patrulhamento ostensivo e preventivo, né? Então, Forças Armadas nem tanto, mas a Polícia Militar ela trabalha de forma que ela tem que aparecer para poder impedir que o crime aconteça. Aqueles crimes que são possíveis de evitar, né?
Perfeito. Então, tu conhece as minúcias da criminalidade, Sim. né? Daquele garotinho que desde os 12, 13, 14 anos vai pro baseado, daqui a pouco vai pro furto, vai pro roubo, mais ou menos. Sim, não, e inúmeras vezes a gente aborda menores de bicicleta e na cintura dele tem um 38, tem uma pistola, são ocorrências comuns O cara que na já tá com o periferia. livro, tá com a pistola na cintura. Isso, infelizmente. Maravilha. Ô, Wanderson, pra gente fazer mais ou menos aqui como nós fizemos com antes, eu quero que tu se apresente com o teu nome, tua profissão, enfim, sinta-se à vontade para fazer tua apresentação e aí eu vou aqui e a gente vai trocando essa ideia para desenrolar. Beleza, Fábio. Meu nome é Wanderson Fernando, né? Você me conhece muito bem. Eu sou mecânico de refrigeração. Atualmente eu estou como chefe de setor de manutenção, né? É no órgão público que você trabalha? Eu trabalho no hospital. E eu tenho 35 anos, sou pai de 2 filhas, né? Perfeito, E para a honra e a glória do Senhor, né? Sou cristão, evangélico, perfeito. né? E isso foi a maior vitória da minha vida, assim. Foi o ponto de partida para a tua mudança. Isso. Já não vamos chegar nesse detalhe lá. Fica tranquilo. Antes, me fala uma coisa. Nós convivemos juntos e é interessante que a gente eu convivi juntos com vocês em situações distintas. Eu convivi numa situação, assim, humanamente falando, tranquila, e contigo eu convivi numa situação bem diferente, né? Então, passamos por várias coisas. Mas me diz uma coisa aqui. Diferente do Anderson, a tua trajetória de vida já foi contrária, né? Sim. Você passou ali na adolescência, na juventude, passou pelo sistema, né? A gente não chama de presídio, pelas unidades de internação, Sistema né? socioeducativo. Sistema socioeducativo, unidade de internação, mais ou menos com a idade. Se eu não me engano, acho que foi 16 anos, primeira vez que eu fui preso. Primeira vez. Isso. E aí, completou a Tem um maioridade. tempinho, a memória já tá... Não, tranquilo. Completou a maioridade e foi preso novamente. Isso. Até depois saiu e a trajetória caminhou para o outro lado. Sim. Foi depois que eu fui preso, quando maior, Uhum. né? Que lá dentro, assim, aconteceu ali um milagre na minha vida. Lá dentro eu tive um encontro com Deus, né? Desde o presídio. Isso, exatamente. Né? E a partir dali tudo mudou. Eu comecei a ter uma vida de verdade, né? E eu sou prova disso. Tá, agora olha só. Eu tenho alguns questionamentos para fazer exatamente com respeito a isso, mas eu quero ter o seguinte ponto. Vamos lá. Eu tinha te falado o seguinte: você veio do Nordeste para cá com a família, Isso. mas antes do serviço público, tu teve outras atividades. Sim. Me fale mais ou menos como é que foi essa tua trajetória profissional, essa profissional. Cara, aqui no DF, o meu pai, ele vendia frutas e verduras na Asa Norte, Certo. não é? Aí, no período que a gente não estava estudando, eu e meu irmão mais velho, a gente acompanhava ele. Aí, Mais ou menos com a idade, assim. eu tinha, chegava uns 11, 12 anos de idade. Então começou a trabalhar assim. Isso. Isso na capital federal. Isso na capital federal. Só que antes, lá no Piauí, para quem sabe o que é din-din, eu vendi demais. Eu vendi demais din-din. Até hoje eu amo din-din. Quando eu vejo a minha esposa, amor, tem din-din ali, eu vou lá comprar. Não é? Ajudei o meu pai nesse período. Cheguei a trabalhar em feira. Cheguei a vender na rua, vender jabuticaba, pequi. Porque o meu pai, ele fez o negócio errado e quebrou. Certo. E para não prejudicar a família, assim, para ajudar a família, a minha mãe, opa, bora, tem que fazer alguma coisa, né? Aí eu e meu irmão mais velho, a gente teve que ir pra rua. Ia pra luta, ia pra guerra. E fui flanelinha, vendi chocolate na rodoviária, amendoim ali nos ministérios, frutas ali na frente dos ministérios, tudo isso eu fiz. Perfeito. Aí, pode falar. Não, fica à vontade. Aí, o que acontece? Quando eu vi os servidores públicos, principalmente quando eu vendi fruta, né? Goiaba, eu não me lembro direito, mas eu sei que tinha goiaba no meio. Aqueles coisas Sim, eu conheço, até hoje eu conheço. Um carrinho de mão e tal. Aí eles pagavam com vale-refeição.
Aí quando a gente entrava, olhava aquela alimentação, eu era bom demais. Eu falei, cara, Pô, um dia eu vou ser servidor público. tá, mas pera aí, Hum. enquanto você estava nessa corrida aí com teu pai e já planejando o teu futuro, outros caras tu via indo para um outro lado, Sim, sim, né? Porque tu disse que morou em Ceilândia, sim. morou em Santa Maria, né? Na periferia, o oferecimento de facilidades para você entrar no mundo do crime é muito grande. Para você entrar no mundo das drogas é muito grande. E só que a minha formação, o meu pai e a minha mãe sempre me ensinaram a não ir para esse lado, tanto eu quanto meu irmão mais velho. Apesar da gente estar ali no meio, de eu e meu irmão estarmos ali no meio, os dois irmãos mais velhos, a gente optou por não querer usar maconha, por não querer cometer pequenos crimes, furtos, né? A gente optou. Vocês são quantos irmãos? Somos 4. 4 irmãos. Tá, agora olha só. Aí a gente já vê o primeiro ponto de influência, que é a família. Família. A ideia da família, né? Mas isso é tão forte, bicho, essa questão da influência da família, mas ela não é tudo. Porque, cara, meu pai é um cara sistemático, meu pai é um cearense, meu pai, eu me lembro que uma vez ele pegou 50 centavos comigo, 50 centavos. Eu morava perto de uma loteria, ele foi na loteria pagar a conta dele, ele só usa dinheiro, não usa cartão, não usa nada, só para tu entender aqui. E aí faltou 50 centavos, ele foi lá em casa, pegou 50 centavos, foi na loteria, pagou a conta e disse assim, depois eu te dou 50 centavos. A gente morava, eu morava na distância da casa dele, sei lá, de uns 3 quilômetros. No outro dia, ele foi lá devolver os 50 centavos que ele tinha pegado comigo. Então, quer dizer, foi essa criação que eu tive. Mas nessa influência aí me livrou de algumas escolhas no que eu fiz. Já a gente vai entrar nesse assunto. Agora, antes, olha só. A tua família deu aquele O ensino. ensino, Sim. que cercou ali para que tu não fosse para esse lado. Mas a influência você tinha muita para ir, Sim. né? Porque você convivia ali no meio. Beleza. E aí, quando é que começou a surgir? Eu quero que tu fale um pouco mais dessa questão dessas profissões que tu enfrentou, porque tem gente nos acompanhando uma hora dessa que, pô, tem cara aí mexendo massa, tem cara, né? Enfim, tem cara que agora é flanelinha, de repente não terminou o ensino médio e não sabe nem o que fazer da vida. Então eu quero que tu bata nessa questão das profissões. E aí, depois disso, quando foi que te deu aquele pânico de tu falar assim, não, peraí, dá pra ir mais além. No ano de 92, 93, 94, eu trabalhei de balconista numa lanchonete na Asa Norte, no colégio, no centro de ensino da Asa Norte, só que eu esqueci o nome dele. É na 609 Norte. Estudei lá. Não é? Não podia assinar carteira. Ganhava um salário mínimo e ali naquela guerra para você terminar o ensino médio, né? Que Tu era menor. eu era menor. Não podia assinar carteira e tal. Beleza. Quando eu terminei o ensino médio, o antigo segundo grau, no ano de 1995, eu não poderia ficar mais lá, porque o camarada não queria ficar, eu adulto, ele não queria assinar carteira na época. Para ele era melhor. Beleza. Aí, no ano de 95, um vizinho, minha mãe conversando com o vizinho, aí ele conseguiu para mim um bico, realmente de peão, com todo respeito, todas as profissões. Tipo Não é? servente de obra. Servente de obra. A gente trabalhava o dia todo naquele ano, pagando R$10. E eu era tipo ajudante, era o servente, né? O ajudante do aplicador de massa na parede. O nome do produto que aplicava na parede, a gente vê direto em vários lugares, é o quartzo. Que é uma areia, é uma areia de praia pintada, que o ajudante, o que ele faz? Ele coloca dentro de uma bacia, Sim. água, cola e areia, e você mexe com a sua mão. Hoje deve ser diferente, né? Tem muito tempo, tem 19 anos. 19 anos, sei lá, 29 anos isso, né? O que aconteceu. Aí, você misturava aquela massa, colocava dentro da lata e puxava. Puxava para o aplicador, né? Seria o pedreiro, digamos assim. Aí, o que aconteceu? Eu pensei assim, rapaz, essa vida é sofrida. Essa vida é pesada. Dá para você viver? Dá. Mas é muito sofrido, muito pesada. No meu segundo grau, quando eu vi o pessoal do Centro Educacional 3 do Gama, que eu terminei o ensino médio lá, passando na UNB, eu falei, caramba, que coisa bacana. Eu também quero estudar. Mas Foi, não, foi. Pra escola, né? Não, nenhum momento. Mesmo nessa relação toda. Não, nenhum momento.
Aí, o que que aconteceu? Eu vi alguns alunos passando no UNB. E querendo ou não querendo é um concurso, o vestibular é um concurso. Eu falei, opa, vou tentar o UNB. Tentei e não consegui. Só que alguns daqueles alunos também fizeram o concurso para a Escola de Sargento das Armas, a ESA, o Exército Brasileiro. Eu falei, opa, Até hoje tem, né? até hoje tem. Vou fazer também, não é? Aí foi daí, quando eu vi aquelas pessoas passando no vestibular e passando também em escolas militares, foi aí que eu tive a ideia, opa, vou ser servidor público, vou partir para essa área. Mas peraí, condição tu não tinha naquele momento. Não. Tava como servente, ralando. Uhum. Teu pai tem estudo, tua mãe? Não, 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 não. Então, quer dizer, você tinha ali a força do pai e da mãe, a influência de não deixar de você parar de estudar, de não deixar você ir para aquele mundão, mas eles não tinham estudo, né? Então, isso partiu de tu mesmo. Sim, eu vi as pessoas se dando bem, digamos assim, se dando bem, já construindo o futuro delas. Eu Sim. falei, caramba, eu quero ir por essa área também. Aí eu achei bacana a forma que eles estavam construindo a vida deles, aquelas pessoas que estavam do meu lado, eu falei, opa, eu também quero. Se eu tivesse alguém, por exemplo, no serviço público, né? Se eu tivesse, eu falo isso para minha esposa direto, se eu tivesse alguém dentro da minha casa que já era servidor para me incentivar, eu tinha entrado muito mais cedo. Beleza, entendi. Então, foi nesse momento que deu o estalo ali, quando tu estava na situação do trabalho de serviço, Sim, cara novo, né? sim. Começa na vida. Tinha 17 anos na época. Porque assim, igual você falou, não desmerecendo nada disso, muito pelo contrário. Hoje tem cara com 50, 60 anos que continua como servente de obra. Não, o Sim, cara tem dor nas costas, o cara tem problema de saúde, mas o cara tá lá levantando massa porque é o meio que ele tem de sustentar a família. Você também poderia ter se acomodado ali naquela situação e ter enfrentado. Então tu percebeu que não dava para tu. Beleza. Agora olha só, vamos dar uma pausa aí só para ver um negócio antes. Antes, Dona Divina é professora. Sim. Tu lembra mais ou menos, eu vou perguntar isso por conta do exemplo que o antes falou, se tivesse uma pessoa no setor público, na casa dele, tu lembra mais ou menos quando ela se tornou servidora pública, qual era a tua idade, assim? Então, mas quando eu era pequeno, eu não tive, assim, minha mãe trabalhava em casa doméstica. Entendi, Aí ela passava o dia todo fora. entendi. Eu não via ela. Ela saía cedo, chegava muito tarde e eu não lembro, Caraca, eu não lembro dela, já é entendeu? o contrário da... Eu não- Faltou ali aquela cola, a É, presença da mãe. é assim, aí eu acabei crescendo mais na rua, né? Entendi. E fui criando amizades, né? E tipo, acabei fazendo as escolhas erradas, entendeu? Entendi. Então fui pelos caminhos errados, né? Perfeito. Foi o que foi uma coisa foi levando a outra, né? Agora vem cá, então peraí, tua mãe estava ali naquela correria para buscar uma melhora, Uhum. né, de vida financeira. Você foi criado só pela tua mãe e pelo teu avô, né? Pelos avós, né? Isso, Então a figura de pai que você tinha era o seu divino, teu avô. isso, Tá. Então assim, ela foi buscando aquela melhora, mas ao mesmo tempo tu estava solto. E aí tu exatamente. começou a ver o que o mundão tem para oferecer, Sim, que é as amizades, a droga, enfim, o que a gente sabe que existe. Beleza. Assim, mais ou menos em qual período que tu percebeu que tu estava indo mesmo para um caminho ruim, para um caminho negativo, assim, com qual idade tu percebeu que tu falou assim, não, já tô mesmo, sabe? cara, eu só fui perceber isso depois de velho já, né? Foi quando já, tipo, eu já tava cansado mesmo. Já sentia um vazio, né? Foi sentindo uma exaustão, porque aquela vida ali era uma coisa que não tem alegria, não tem paz, não tem, né? Você não tem uma esperança. Você sabia que o seu caminho ou você era caixão e no máximo uma sorte é cadeia, entendeu? Então aquilo ali você vai indo, vai indo. Aí você vai vendo seus companheiros morrendo, sendo preso, entendeu? Então você vai olhando para aquilo ali não tem esperança, né? É uma vida que não tem esperança, não tem futuro, entendeu? E quando eu caí em si mesmo é quando eu tava já velho. O que tu acha assim que influenciou para tu navegar? Porque, por exemplo, às vezes tem gente que fala assim, pô, mas foi a escolha do cara. Cada um faz sua escolha, a vida é feita de escolhas. Eu até concordo, até concordo. E eu acho que vale até um adendo aqui do seguinte, tem um iluminista,
um filósofo chamado Rousseau, já ouviu falar? Ele diz o seguinte, ele diz que o homem é fruto do meio, né? Aliás, até, Bruno, dá para jogar aquela foto aí? Joga ela aí na tela, pessoal. Ó, não sei se dá para vocês verem, deixa eu colocar ali, ó. Aquela foto ali é eu e meus 2 filhos. Aí lá no fundo, não sei se dá para ver aí, antes, Tô vendo. tem um pessoal de branco, tá vendo? Dá para ver? Sim. Ó, isso, obrigado, obrigado. Tá ótimo. Pessoal de branco, tem uma viatura ali, né? Aí foi o seguinte, eu tava, um determinado dia, eu fui jogar um futebol com os meus filhos e tal, e aí os policiais penais, Uhum. chega policial penal mesmo, Isso mesmo. chegaram com os rapazes lá e liberaram eles para trabalhar, enquanto... E ali, cara, eu não curti uma viagem, porque eu fiquei pensando em um molecado novo, não sei se eles eram, mas acho que não eram menores, não, eram maiores, sim. E eles capinando ali, e eu comecei a pensar, falei, rapaz, e se fosse meu filho ali, né? Porque por mais que a gente ensine, que a gente eduque, que a gente tente, o mundão arrasta. A gente sabe que o mundão arrasta. E aí, cara, só que ao mesmo tempo que eu tava pensando isso, o pessoal ia passando de carro, porque é na beira da pista, ali é uma pista, o pessoal ia passando de carro, vagabundo, tem que trabalhar meio, tem que matar, que não sei o quê, dá lá no fim e tal. E eu comecei a viajar e falar, cara, será que influencia? Porque é complicado, né? Então, tu, como agente de segurança pública, tá vendo uma mudança de vida, e já vou te perguntar sobre isso. Mas assim, Anderson, a influência, um ponto-chave, tu acha que foi mais uma escolha tua? Ou é algo espiritual? Ou é algo. É um convívio? É onde você vive? Foi a questão um pouco da ausência da mãe, porque trabalhava muito? O que, é que tu acha, assim, do teu ponto de vista? Olha, eu acho que foi tudo um pouco, né? Tudo teve um pouco, assim, teve as minhas escolhas, né? Porque eu também lembro até hoje uma coisa que não sai assim da minha cabeça, né? O arrependimento que eu tenho. Porque quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu frequentava a igreja. E quando eu estava ali com uns 14 anos, mais ou menos, que foi quando eu estava prestes a entrar nesse mundo, eu já tinha saído da igreja, porque a gente se mudou, foi para uma quadra mais longe, né? Bem longe da igreja, e não tinha, a gente ficava muito longe para a gente ir, a gente acabou se afastando. Isso, a gente acabou se afastando, eu acabei me afastando. Aí, quando chegou nessa época, os jovens da igreja foram lá em casa para tentar me levar de volta, né? Me fazer o convite. Eu falei, 14 anos, por aí, 13 a 14. Aí eles fizeram esse convite pra mim, né? E naquela época eu olhei assim e falei, não, não vou não. Cara, isso ficou martelando depois, né? Muitos anos na minha cabeça. Poxa, ali foi o Senhor que estava tentando me resgatar para evitar, tipo, os caminhos que eu ia ter que andar, Ali tu né? já estava mexendo mais ou menos com alguma coisa? Não, 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 não. estava tranquilo. Não, até então, assim, não tinha começado a me envolver com nada. Depois dessa idade aí, minha mãe se casou com um cara que era, assim, ex-presidiário, né? Se dizia evangélico, mas fazia tudo de errado. Aí começou a trair ela. E tem muita coisa errada, sabe? Qual exemplo? Um mau exemplo. Aí começou assim, aquele clima hostil, né? E uma coisa foi gerando a outra, né? Esse cara Só absorvendo isso. esse cara era folgado e tudo isso. Tinha essa questão, né? Aí na rua também, entendeu? Ali onde eu morava era um bairro muito perigoso. Ali tinha umas pessoas que ficavam ali, né? Uns jovens, né? Que ficavam na esquina, vendendo droga e tudo. Cara, e eu todo dia quando eu passava ali, eu era motivo, tipo, que eu não fazia, então não fazia nada errado. Mas era um motivo, tipo, deles ficar caçoando de mim. Quando eu tava indo pra escola, os caras ficavam, ó, o engomadinho ali, ó o playboyzinho ali. Aí já. Isso é interessante. Não, Aí o os cara indo pra escola estudar, ele era caçoado porque tava fazendo a coisa certa. Bicho, é muito louco, cara. É muito louco. Mas continua aí. Aí, tipo, isso foi criando uma raiva dentro de mim, só que eu, assim, futuramente eu pensei, poxa, eu poderia ser pegado essa raiva e colocado, aplicado nos estudos, cara, né? Eu fiquei pensando, era uma alternativa pra que eu fiz? A minha escolha foi errada. Não, nessa época eu não pensei nisso, não. Eu pensei agora, né? Entendi. Entendeu? Aí a minha escolha foi errada, então tudo isso, né, foi as minhas escolhas, foi todo o ambiente. Aí eu pensei o quê? Não, eu vou
eu vou encarar esses caras. Eles se acham perigosos, eu vou ser mais perigoso que eles. Entendi. Aí eu comecei a fazer as coisas erradas também. Entendi. Mas aí tu já estava meio que indignado em casa, já não estava no Tinha negócio aí, tinha os problemas familiares, problema na rua, né? sim, Na minha quadra. aí tu tentando Tudo. fazer a coisa certa ali, aí Tudo. as coisas começam. Aí eu comecei, aí eu perdi o interesse pelos estudos. Eu estudava, tinha, né, tirava nota boa e tudo mais, mas foi perdendo interesse, entendeu? Me envolvi com as amizades, a gente foi se envolvendo com coisa errada e por aí foi só uma coisa levando a outra. Entendi, beleza. Dá só uma pausazinha. É interessante isso aí. Cara, é muito louco, porque olha só. Você foi ali, foi estudar, foi tudo, mas tinha, né, o apoio da família e, enfim, conseguiu. Ele também fez a mesma coisa, porque, obviamente, faltou ali a mãe que trabalhava muito, estudava, eu conheço o nome divino, professor, e, mas até ali ainda estava indo. Aí vem um relacionamento, né? Já vem a parte familiar, conturbou. Então a influência da família, ela é notória nesse contraste de histórias. Um contraste muito louco. E aí o cara, mas mesmo assim o cara tá empurrando. Aí ele vai pra rua, mas no meio que ele convive, provoca ele a falar assim, não, engomadinho, você tá louco? Você tá indo estudar, você tá indo isso? Até, cara, na tua visão, Pontes, vou perguntar como agente de segurança pública, como profissional. Sim. Essa situação que o Anderson falou sobre o fato do cara estar indo para a escola, buscando, porque cada um tem uma personalidade, né? Tem cara que aguenta alguma coisa, tem cara que cada um tem uma forma de reagir, ação e reação. Como é que tu vê isso? Como é que tu acha, como profissional, que a provocação do convívio familiar ruim, das amizades, daqueles que querem te arrastar para outro lado, essa provocação é capaz de levar o camarada a chegar onde chegou? A gente ainda não tocou no ponto central, mas a gente vai tocar ainda, porque acabou que ele passou 2 vezes pelo sistema prisional, enfim, cometeu alguns delitos. Até que ponto tu acha que isso influencia? Eu acredito que tu tinha 14 anos, né? Isso. A falta de base familiar, a falta de, eu não sei se o teu pai era presente? Meu pai eu não cheguei a conhecer, eu fui Tá, conhecer ele depois pronto, de velho. interessante. A falta da presença paterna para dar limites para ele, para dar subsídio para ele se defender desses ataques na rua, não é? A ausência da mãe também, ou seja, a ausência familiar, pelo que ele falou, a presença desse padrasto que atacava mais ele, que era um mau exemplo, que se dizia cristão, isso tudo, a falta de experiência também, que o cara está conhecendo a vida. 14 anos, o cara sabe de nada. O cara está começando a conhecer a vida. A ausência, aí eu não queria entrar nessa área não, mas a ausência também do Estado. Cadê o Estado? Não, o Estado Cadê o vai falar Estado? o que Cadê o é. Estado? Cadê o Estado? O Estado está ausente. Claro, Tudo isso somou e fez com que ele fosse para o outro lado. trilhaço. Isso poderia ter acontecido comigo? Poderia. Comigo, Mas, nesse ponto, meu pai e minha mãe conseguiram me conduzir. A minha opinião é essa, né? perfeito. Uhum. Porque assim, a gente conhece, eu sei bem das coisas, a dona Divina te proporcionou ali um conforto, né? Assim, daqueles meninos ali, você era um camarada que tinha as suas coisas, tinha seu. Sempre gostou de computador, esses paraquedas assim, né? Celular. Mas tu tinha assim um certo conforto, mas faltou mais esse convívio. É mais ou menos isso, né? Nunca tive muito contato. Isso aí já é uma coisa mais complexa. A gente também nunca teve assim um certo. A gente nunca foi assim bem apegado. Tipo, a gente foi um pouco distante, né? Tá. Eu com minha Agora mãe. só para a gente perder o fio da meada. Tu nessa trajetória, e aí indo para a escola, tentando fazer a coisa certa, começou a vir influência externa, principalmente provocações. E Sim. isso foi entrando, te consumindo, e você tomou algumas decisões.
Isso. Tu pode ir explicando assim, detalhadamente, no que isso culminou? Sim, eu comecei, né, a praticar alguns furtos, né? Comecei a assaltar, né? Comecei a, a usar drogas, né? Comecei a gerar uma revolta em mim, né? Uma raiva, né? Porque assim, em casa tinha aquele ambiente que eu também não, eu fui perdendo o apego pelas coisas. Aí eu fui começar a só gerar uma raiva que dentro de mim que só crescia, né? Uma raiva, uma revolta e comecei a descontar isso na rua, né? Metia assalto, roubava, armado, né? Comecei a vender drogas, né? Comecei a andar armado 24 horas, botava a pistola debaixo do travesseiro, né? E foi aonde a gente começou ali já, foi assim, começando a ter também. Aí quando chegou nesse ponto, né? Aí foi a hora que o destino bateu, a gente colocou me colocou de encontro de novo com essas mesmas pessoas, meus vizinhos lá, que no começo que ficavam meio que me provocando. Mas aí tu já é Aí, outra pessoa. aí eu já tava já. Tá dando pra pegar isso? Entendi, Tá entendi. ficando claro? Aí gerou uma guerra entre gangues ali, entendeu? E ali e foi quando a gente, aí os caras, quando eles viram, primeiramente no dia que eles me viram, eles me assaltaram no meio da rua, eu saí na porta da minha casa. Eu tava sem nada no momento, me assaltaram. Aí eu só levantei a mão, eles me assaltaram, levaram minha carteira, beleza. Eu saí, numa boa. Quando passou um pouquinho, eles foram lá na porta da casa onde eu tava, pediram desculpa. Alguém já tinha contado, cara, você mexeu com esse cara aí. Entendi. Esse cara é da gangue ali, esse cara é da boca ali, ó. Ele vende droga aí. Ele é um dos caras que comanda aí. Ou seja, você não era mais Aí, já aquele eu já não estudante da era escola, aquele menininho, sabe? já tinha passado, já estava envolvido no crime. E esses camaradinhas aí não sabiam. Isso. Um deles foi até me pedir desculpa lá e tudo, entendeu? Só que eu já não ligava mais, né? Eu não tinha mais esse sentimento, já não tava nem aí mais. Aí foi quando começou essa guerra aí, gerou uma guerra, né? A gente começou eles foram lá na quadra da gente várias vezes, né? Mandaram bala lá, tentaram matar a gente, né? Uma guerra de Guerra de gangue, é. Tá. Agora vem cá, olha só. É pra eu falar menos, mas o negócio aqui é chamativo, porque veja bem. Aqueles que provocaram, eles provocaram um estudante. Quando eles foram mexer de novo, já não era mais um estudante. Já era um camarada que estava envolvido no mundo do crime, já andava armado, já usava droga, já praticava roubos, não é? E por azar, esses mesmos. É quase uma ironia do destino, né? Eu não acredito muito em destino, nem em coincidência, eu acho que tudo existe um plano por trás, mas tudo bem. Cara, é muito interessante, porque um caminhozinho traçado ali diferente poderia ter evitado toda essa caminhada, não é? E assim, tu como policial sabe que isso nunca acaba bem, né? E de fato não acabou, né? Isso acabou culminando na tua ida a primeira vez para o sistema prisional, né? Porque essas guerras começaram e aí teve a questão da morte que aconteceu. Como é que foi mais ou menos aí essa desenrolar dessa morte aí? Sim, nessa guerra que a gente iniciou ali, né? Eu acabei que eu fui lá e executei um deles, né? Entendi. Matou. Isso. Eu executei um deles e Esse é um dos que estava envolvido nessa questão aí. era um deles. Entendi. Era um deles. Mas Ali tem eles mais. tinham vários. Eles eram muitos. Poderia ter sido uma tragédia maior. Eles eram muitos, isso. Entendi. Mas aí no dia eu encontrei só um, né? O que eu encontrei eu peguei e executei ali. Entendi. Aí, no momento eu não, como eu ainda era réu primário, eu não cheguei a ser preso. Eu Tu tinha fui, qual idade? tinha 16. Eu fui lá, prestei depoimento. A polícia, primeiro, no dia que aconteceu isso, a polícia foi lá, começou a procurar, né? Casa por casa ali, na nossa quadra, estavam me procurando, porque eles não me conheciam, não sabiam onde eu morava. Entendi. Aí eles foram procurando,
aleatoriamente foram procurando onde eles imaginavam que eu estaria. Certo. Aí, como eu era réu primário, né, no outro dia eu pensei, eu vou Era logo menor? lá, menor de idade, eu vou logo lá, né, vou confessar o crime para acabar com o batidão da polícia ali. Tá. Agora, para São Paulo, eu quero fazer uma observação aqui. E toda a família ficou sabendo dessa situação assim de imediato? Mãe, avô, pessoal? Não, na mesma hora não. Entendi. Foi depois quando eu fui lá me confessei que eu tive que contar para eles, né? É. Eu tive que Até contar. porque para se apresentar, você Eu tinha que ter, deve minha mãe acompanhar, foi né? Isso. comigo. Tá, e aí me diz uma coisa, e a reação da tua mãe? Cara, ela entrou em choque, porque ela não imaginava que acontecia uma coisa dessa. Porque eu era um cara tranquilo, né? Eu sempre fui um cara tranquilo, assim. Eu chegava em casa numa boa, não demonstrava nada, entendeu? No dia que aconteceu isso, eu cheguei em casa, tinha uma pizza lá, eu comi uma banda da pizza toda, tranquilamente. Eu era um cara sossegado, não tinha, Tem uma personalidade. um pouco até frio, assim, né? Aí ela não imaginava isso acontecer. Meu padrasto também olhou assim, que nada, rapaz, tu não faz essas coisas não. Olhou assim, aí eu peguei e puxei a pistola aqui, ó. Aí ele ficou assim, espantado, sabe? Aí foi que caiu a ficha, aí ele chamou ela. Aí ela ficou muito mal, ficou a noite toda assim, passando mal, né? Aí, A gente tá falando de um caso, mas isso. isso foi num sábado, quando foi na segunda-feira pela manhã, a gente foi lá na delegacia da criança, aí eu me apresentei, confessei tudo. Aí, assim, resolveu essa questão, né? Tu chegou a ficar internado? Não, Não ficou internado. não, nem porque eu era réu primário, naquela época, eles, como eu me apresentei, eles me liberaram. Espontaneamente, tá? Tudo Exato, espontâneo. Aí voltou para casa. voltei para casa. Mas aí já começou aquele problema ali no meio da família também. Porque a tua mãe tomou o choque, tá? E vem cá, moço. E depois? Só que aí, assim, eu ainda não tinha tomado nenhuma consciência de nada, né? Para mim ainda estava naquela agitação toda, naquela adrenalina toda. E eu ainda estava Tava naquela envolvido. loucura toda, indo sempre pisando a 200 por hora, né? Tudo que eu ia fazer. Eu me lembro bem, porque é engraçado a gente trocar essa ideia. A gente tá entre irmãos, entre amigos aqui. E assim, eu me sinto maravilhado porque eu acompanhei toda essa situação. E eu me lembro, um comentário meu próprio, eu estava na igreja, nessa época eu estava na igreja. E, cara, eu cheguei em casa, tava uma agitação louca. A rua estava agitada, porque essa situação teve algumas particularidades e chamou muita atenção da polícia. Chamou a atenção de muita gente, né, na época. Me lembro muito bem. Então, assim, foi algo, assim, foi uma pancada, entende? Eu já conheci o antes de muito tempo, mas a gente quase não conversava. Eu conheci o vô dele porque o vô dele rodava carro de som para a igreja. E eu sempre tinha contato com o vô dele, era meu parceirão, né? Aliás, tem até um negócio engraçado que o vô dele, eu passava uma, eu converso pra cá. A gente rodando carro de som, eu conversando com o vô dele, depois eu perguntava assim, e aí, seu divino e tal? Ele, quê? Ele não ouvia, pô. Ele ouvia mal, tá entendendo? Então, quer dizer, eu não conhecia, não tinha muito contato com antes, mas conhecia tudo. Então, assim, foi algo muito, muito complicado, foi uma situação complicada. E eu falo isso por quê? Porque já já a gente vai trocar uma ideia do novo Anderson. E vamos. Isso aqui não é um programa com viés religioso, com viés político, mas é um programa de influência, né? É a influência. Como você falou, onde o Estado influenciou, aonde o Estado foi ativo, onde o Estado foi omisso nessa situação, né? Aonde a fé influenciou, aonde eu sei o que ele é hoje, o Estado, aonde o Estado entrou, porque se ele passou pelo sistema prisional, então o Estado passou por ali, né? Ele teve alguma influência do Estado. A família, etc. Então, assim, por mais que o programa não tenha esse viés, mas aqui a gente discute tudo. E a gente vai falar do Estado, a gente vai falar da fé,
da religião, da família. É um conjunto de coisas que influenciam. E não tem como negar isso, porque está aqui a prova, né? A prova viva. Não só vocês dois, mas como eu também. Então, assim, o Anderson, depois disso, a tua trajetória continuou ali no mundão, né? Isso. E aí, tu casou depois, teve filho. Eu casei já foi. Já Foi bem depois que eu fui preso a primeira vez, né? não, verdade. Aí teve a segunda vez que você passou pelo sistema prisional. Sim. Isso é interessante, eu vou compartilhar contigo, você não Sim. sabe disso. Quando o Anderson foi preso dessa segunda vez, nós tínhamos enterrado um colega nosso, tu lembra? Sim. Nós tínhamos enterrado um jovem, rapaz. Ele tomou uns tiros, ficou paraplégico, uns 2 anos na cadeira de rodas, não aguentou, o depressivo e tal, e morreu. O cara morreu assim numa situação muito complexa. E a gente tinha enterrado esse rapaz à noite, né? A gente tinha enterrado ele de dia, e quando foi à noite, no mesmo dia que foi preso. Então a gente. Não, foi assim, só. A minha mulher foi Só corrigindo um pouquinho. A gente enterrou ele pela manhã, pela manhã. aí a gente estava bem em choque e a gente estava ali usando droga. A gente Perfeito, ficou a noite verdade, toda usando droga. A verdade, gente estava naquela situação, ele morreu à noite, de manhã a gente enterrou ele, a gente passou a noite usando droga, verdade. né? E de noite a gente já estava planejando ir lá e fazer o arregaço lá onde os caras que tinham baleado ele. É um ciclo vicioso, né, cara? A gente já estava planejando fazer isso, já para a noite acontecer isso, né? A Verdade. gente já estava esquematizando. Só que Deus interviu naquele dia, naquele momento ali. E é interessante essa parte aqui nessa essa parte é interessante porque aí realmente foi Deus. Agora, Léo Soares, sempre fazendo esse contraste, né, do profissional, porque são 24 anos. 24 anos na segurança pública, Sim, sempre como envolvido na área militar. sim. Então, você já Agora, como a gente fala, agora eu sou um policial paisano, né? policial pai. Porque é policial penal, né? Quando tu se depara com uma situação dessa, de ver que uma coisa vai puxando a outra, né? Sim. E aí tu tá ali no exercício da tua profissão, tu vê uma esperança, um lastro, nem que seja mínimo de uma mudança, numa situação coisa dessa que nos passou. Olha, o principal objetivo do sistema carcerário institucional é de ressocializar o preso. Esse é o principal objetivo. Sei que é muito difícil, é muito complicado. Por quê? Porque as condições que são colocadas a eles são sempre condições, eu acredito que adversas para eles. O Estado é omisso. Eu creio que sim, entendeu? Mas se não partir da vontade própria daquele interno, para que ele venha realmente mudar, Entendi. fica muito mais difícil. Entendi. Ou seja, é algo individual. Ou seja, o cara pode cair lá dentro para passar um tempo e sai e continua nas mesmas Isso. práticas. Por isso que a gente tem o índice de reincidência muito alto. Quando chegam os internos para o CDP, por exemplo, quem já passou pelo sistema? Muitos levantam as mãos. Muitos. Entendi. O Olha. CDP é o provisório, né? É o Centro de Detenção Provisória. Perfeito. E assim, o Anderson, nesse cenário aí que tu passou agora, nesse determinado dia, eu lembro, eu fui para casa, né, voltando aqui para a gente falar da tua segunda passagem no sistema prisional, e a gente continuar com o Anderson. Eu voltei para casa, você ficou na sua casa. Não foi? Sim. A gente tava já bem ruim. Isso. Você foi descansar, porque mais tarde a gente E ia. à noite a gente ia buscar uma vingança. Isso. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Tá. Aí eu me lembro que eu fui dormir, tomei um banho, comi, fui dormir.
tu ficou na tua casa, mas nem sei continuou, tu não dormiu, né? Não. Descansou. E aí, como é que foi esse desenrolar aí até a hora que a polícia chegou e te prendeu? Cara, naquele tempo, né, eu era muito assim, sei, eu tinha muita perturbação. Eu era meio perturbado, né, pra dizer totalmente. Eu tava lá eu só tava com a arma na cintura e tava lá na porta da minha casa ali com a arma na cintura, né? E, cara, tá discuti um pouco, como eu já tinha virado a noite, tava estressado, discuti um pouco lá com a minha esposa. E eu acho que alguém, um vizinho, né, usado por Deus ali naquela hora, ligou para a polícia, ficou desconfiado de alguma coisa, ligou para a polícia e a polícia, né, cercou ali onde eu estava, né? E foi aonde Deus interviu. Porque tu foi preso Exatamente. e, olha só, você foi preso e isso, o Estado entrou, né? Pegou. O Sim. Estado pegou. O Estado, assim, claro, a gente tem um lado espiritual e tal, o Estado pegou e isso impediu que uma tragédia maior acontecesse. Exatamente. Inclusive, eu participaria, né? A gente estava já acordado. Sim. E aí, nessa mesma noite, tu foi para o presídio. Isso. pra Aí, delegacia. e assim, uma coisa assim interessante agora do lado espiritual, né? Naquele momento, eu já senti um vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher, né? A droga não preenchia mais, a bebida não preenchia mais. E sempre onde eu ia, aparecia uma pessoa para mim e falava de Deus para mim. Falava, jovem, Jesus quer te salvar. Trabalho evangelístico. Sempre aparecia uma pessoa, onde eu estava, aparecia alguém. E muitas vezes eu olhava assim, não dava valor, né? Mas conforme foi passando assim, o tempo, e aquilo foi aumentando, aquela quantidade, aquilo foi me tocando, né? Foi começando a reparar nos crentes, né? Ou seja, tu já estava ali bem cansado daquela vida. Assim, eu já estava não tinha esperança de futuro nem nada, né? E eu sei bem disso. Eu só queria fazer maldade mesmo, levar o quanto de pessoas comigo antes de eu morrer e pronto. Era essa a minha ideia. Entendi. Assim, mas um certo limite. Eu tinha essa maldade, minha era uma revolta, mas não era uma coisa que eu queria pegar uma pessoa inocente para fazer maldade. Eu tinha maldade daquelas pessoas que Não, era o meio que você estava. onde eu convivia ali, aquelas pessoas que eu tinha problema com elas. Eu tinha vontade de fazer. Um policial, ele não vai viver querendo matar outro policial, porque a regra é outra. Eles estão ali para proteger. Eu tinha raiva dos meus inimigos ali, O cara entendeu? Não tá era. no meio desse mundo que ele quer se livrar. Eu tô entendendo, perfeito. Agora, olha só, né? Nesse dia aí, tu foi preso e eu fui lá na delegacia. Sim. E aí, o Anderson, entra essa questão da família. Quanto que a família tem uma visão mais ampla das coisas. Por quê? Quando o Anderson foi preso, a mãe dele me ligou. Porque por mais que eu convivesse ali, eu não sei, eu acho que eu era um pouco mais centrado. Já era pai, meu filho acho que já tinha uns 9 anos, enfim, já era pai de 2 filhos. Então, querendo ou não, tinha um certo juízo ali. E aí a mãe do Anderson me ligou e falou, o Anderson foi preso e tal. E aí eu fui lá na delegacia. Comecei a delegado falou, olha, tem uma fiança, era uma arma, não era de uso restrito, né? E tinha fiança e tal. Aí ele arbitrou a fiança. Eu falei para a mãe dele, olha que louco isso. Eu falei para a mãe dele, olha, o delegado falou que tem fiança, ele arbitrou aqui o valor, só pagar e comprovar que eles liberam ele. Não tem como. Na situação que o Anderson está, eu prefiro ele ir lá guardado, bem, vivo, não vou mexer com isso. Não, Fábio, se você quiser fazer, você seguir. Cara, já a gente vai saber o que isso resultou. Porque assim, é muito louco. Se a gente tem um Estado no meio, tem a família no meio e tem a fé, algum resultado sai daí. Né? E foi o resultado que saiu por isso. Agora, olha só, vamos adiantar um pouco e a gente volta nesse assunto. Lá no sistema prisional, sistema esse que o Anderson conhece bem, como profissional, como servidor do Estado. Lá no sistema prisional, você tinha ido, melhor, teve seu problema lá quando menor, não foi preso, mas dessa vez você já foi você já era maior de idade, foi para uma cadeia de adulto, né? Sim, exatamente. E aí, quando tu chegou lá, tu chegou
nessa situação aí. Atribulado, cheio de problema. Como é que foi essa? Na realidade, quando eu cheguei lá, foi antes. O mistério aconteceu antes, né? Por quê? Aquele tempo quem tá nesse mundo tem um olhar assim com a polícia, né? Enxerga o policial de bons olhos. A gente enxergava o policial como inimigos, né? Como pessoas desprezíveis. Era esse o olhar que eu tinha. Quando eu fui preso, na hora que a viatura chegou, o policial que me prendeu, me algemou, ele olhou para mim, viu que eu não estava bem. Era um homem de Deus, ele olhou para mim e falou assim: jovem, Jesus te ama. Um policial. Um policial. Cara, aquilo ali me quebrou todo. Eu já estava naquela situação, que a gente tinha acabado de sair do velório do nosso colega, né? Já tinha virado a noite ali, já estava cansado um pouco, né, daquela situação que é repetitiva, que essa vida era só isso, para todo dia. Perfeito. Não tinha uma expectativa de futuro nem nada. E aquilo ali me quebrou, né? E isso, quando na primeira abordagem, né? Exatamente, ali na porta da minha casa. Né? Desculpa te interromper. O que tu acha que faz numa situação dessa o policial ter agido assim? Porque ele chegou com uma palavra de conforto, né? Foi mais uma palavra de conforto do que uma palavra de opressão mesmo, assim. Discernimento espiritual, cara. É discernimento. O policial, a experiência dele, a gente fala que ele tem um tirocínio policial. Ele tem um faro para poder. Lógico, teve, pelo que eu me lembro, algum vizinho ligou, a polícia foi lá e te abordou, não foi isso? Isso. Existem situações em que você está patrulhando, você ganha o bandido, Sim. vai na cintura dele, você pega a arma, você pega a droga. Pelo faro mesmo. Isso, é o tirocínio. Sim. Aí o tirocínio, trazendo para o lado espiritual, é o discernimento espiritual. Apesar dele estar todo errado com a arma na cintura, né? Isso. Com a arma na cintura, beleza? Ele não tentou sacar a arma, não tentou fazer nada contra os policiais. O policial foi altamente profissional. E já aconteceu isso comigo algumas vezes também, não é? Uma situação lá no Valparaíso, quando eu era policial militar do estado de Goiás, semelhante a essa, em que eu falei: olha, volta para a igreja, volta para tua casa. Tu conseguiu perceber. Sim, é o discernimento. Se o camarada, se o policial tem fé, é cristão, tem temor a Deus, ele vai ser profissional. Se ele tentar alguma coisa, o policial vai se defender, lógico, fisicamente, vai mobilizar ali, etc. Se ele atirar, o policial vai atirar nele também, isso é algo lógico. Porém, o policial ele tem um discernimento espiritual para falar para ele: meu filho, volta para Jesus. Jesus te ama. Foi isso que aconteceu com ele. Interessante. Isso aí te rachou no meio. Cara, rachou. Aí hoje... Tu odiava a polícia. Exatamente. Polícia? Cara, aí hoje eu já vejo assim a polícia, né, com outros olhos, pô, entendeu? Então, assim, poxa, são as pessoas que estão ali se dispondo a ajudar a sociedade, né, que exercem a profissão digna, né, que se esforçam bastante, né, e muitas das vezes ainda correndo risco, né? É assim, A tua visão mudou completamente. Mudou muito. Mas olha só, depois que esse policial, a polícia abordou, esse determinado policial entendeu, teve um filho, como antes falou, que já passou por isso também, já teve uma experiência assim, ou talvez até mais, porque 24 anos de estrada, né? É muito estrada. Tu se quebrou ali na hora e aí eles te conduziram, fizeram o serviço que tem que fazer, obviamente, te levaram para a delegacia. Isso. Mas tu já foi ali mais pensativo. Sim, aí eu já fui, quando eu cheguei lá na delegacia, eu passei a noite lá, eu já tava quebrantado. Cheguei no outro dia, eles me levaram, eu não me recordo o nome que é lá, mas pro centro de detenção, né? Lá na DPR. Aí eu fiquei lá uns 3, 4 dias, né? E aonde eu fui, por exemplo, eu cheguei lá dentro, tinha um preso lá, que estava sendo preso por causa de PA, né? Nem era bandido, estava sendo preso por causa de PA. Aí lá ele estava pregando pra gente, falando de Jesus, né? E nisso Deus já foi conduzindo o caminho inteiro, né? Aí Tu lembra que eu fui na delegacia quando você estava lá? Tu lembra? Cara, eu não... Eu fui, eu levei um salgado. Eu lembro que eu recebi eu recebi um lanche. Eu levei um salgado. Sabe o que eu fiz? Eu virei o pacote, era de papel. Eu virei o pacote ao contrário e escrevi para ele. Falei: cara, por que tu fez isso?
À noite a gente tinha um negócio para resolver e tal. Escrevi lá um recadinho lá dentro e entreguei. E o policial entregou para ele comer, né? Tu lembra? Tu não lembra desse? Eu lembro que eu recebi esse lanche. Só que eu tava já com a cabeça, já tava tão. Eu só olhei assim, eu vi que realmente você tinha brigado ali comigo, mas na hora. Pois é, tudo errado. Agora vem cá. E aí, de lá tu foi pra CDP, né? Foi pro CDP. Foi pro presídio. Depois, isso. Tá. Depois de uns 3 dias. DPE, depois CDP. DPE depois CDP. Agora vem cá. Aí lá dentro do presídio, tu já estava respondendo conforme tem que responder, etc. Mas já como adulto, um presídio que tem regras, um tratamento diferenciado, etc. Né? Disciplinar. Sim. Como é que foi essa experiência ali, naquela área ali do presídio? Cara, foi assim, foi. A disciplina lá é mais rígida, né? Tem uma disciplina, tem, né? Tem assim, várias regras. Mas foi assim, foi tranquilo. É Lá igual, foi o ponto de virar. é igual, igual o Anderson falou, né? Por exemplo, cada pessoa tem o seu pessoal ali. Tem gente que não sabe seguir regra. Entendi. Ali é o sistema, você se mantendo dentro das regras ali, entendeu? Se você for uma pessoa que sabe respeitar, né? Dificilmente você arruma problema, né? Perfeito. Perfeito. Então, você chegando, respeitando, entendeu? Então você passou ali, tudo tranquilo, né? Perfeito. Sim. Tem peso, né? Tem. Ele está falando tem peso, porque Tem. um cara que passou por todo esse ciclo aí de crime e hoje tem essa visão, significa que ele entendeu o que é ser um cidadão, não é? Sim, sim. Agora, quando a gente está do outro lado, a gente não enxerga isso, né? E para piorar, a mídia não ajuda, né? O Estado não ajuda, ninguém ajuda, então a gente é aquele ciclo ali que vai. Anderson, eu te pergunto o seguinte: Pronto. você já presenciou várias situações negativas, né? De pessoas que roubaram, pessoas que mataram, pessoas que estupraram, pessoas que erraram e foram parar no sistema prisional. Essas são situações negativas que faziam parte da tua rotina, você a agente de segurança pública, mas tem o seu trabalho enfim, um pouco diferente, pelo que eu entendi. Sim. Mas, e positivas? Questões assim, como essa do Anderson. A gente ainda não chegou nessa parte de transformação, nem dele, nem na sua, mas essa eu acho que vale, nesse momento, falar o seguinte: questões, mudanças positivas, como profissional, tá? Não estou perguntando antes, como profissional, você tem no seu currículo onde você presenciou? Olha, quando eu entrei, depois que eu terminei o curso em Goiânia, na Polícia Militar do Estado de Goiás, o curso foi em Goiânia, aí me formei, aí fui trabalhar no 10º BPM em Lusiânia. Aí quando você recruta, é novinho, moderno, em regra você vai trabalhar em presídios, naquela época. Hoje em dia não precisa mais, você trabalha na guarda externa. E lá tinha um preso, o nome dele, eu lembro o nome dele até hoje, o nome dele é Daniel. Daniel, ele, quando eu cheguei, apesar de ele estar preso, ele já tinha um comportamento diferenciado. Aqui no DF, lá a gente chama correria, aqui a gente chama classificado, né? Ele já era classificado, se não me engano, na cozinha, e sempre falando de Deus, sempre falando de Jesus, só que o policial sempre com o pé atrás. Só que o que me chamou a atenção, eu trabalhei em 2007, de 2007 a 2009. 2012, lá para 2013, 2014, eu encontrei com o Daniel. No centro de Lusiânia, eu já trabalhava no especializado, na antiga companhia de choque, hoje 2º Batalhão de Choque, Valparaíso, da PM do Goiás. Encontrei o Daniel, eu falei, e aí, Daniel, como é que você tá? Aí ele lembrava meu nome, o seu Anderson, assim, ele sempre fala um seu. Sim, sim, não, não, eu reconheci ele, chamei ele estava de frente a uma igreja da Assembleia de Deus. E aí, voltou pro crime? Aí ele, não, senhor, eu tô aqui, eu só vou no presídio, seu Anderson, para visitar os presos. Olha, ali ele é um camarada que eu vi que houve resultado, que realmente ele mudou. Ele mudou por meio da fé.
ele entrava no presídio para pegar a palavra de Deus. Aquele camarada ali realmente mudou. Apesar de ser poucos os que se convertem de verdade, que entregam a vida para o Senhor Jesus, aquele camarada ali se converteu de verdade. Porque eu tinha conhecido ele há 7 anos e ele estava firme. Estava na igreja, estava no presídio só para visitar. No presídio de Lusiane, no CIS, em Lusiane. Essa influência da fé, tu atribui a mudança desse camarada Sim, ao fato dele ter passado ali pelo sistema, ter tomado um corretivo, porque querendo ou não, você perde o que há de mais precioso, que é a liberdade, né? Eu acho que deve ser uma das coisas mais doloridas do mundo é o cara estar preso. E o segundo, ou talvez o primeiro, eu acho que na verdade é o primeiro, essa questão da fé, essa questão espiritual, esse trabalho espiritual. sim, o crime dele foi. Porque muda tudo, né? O comportamento do cara muda, a forma do cara ser muda, é perceptível. Né? Aqueles policiais que conheceram ele quando ele chegou no sistema, tanto os policiais penais quanto policiais militares, falaram que realmente ele tinha mudado. Ele, ele foi condenado por um crime de latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Pesado, pesado. Isso no meio dos presos é muito pesado também, dependendo, principalmente se for um pai de família, é complicado. Para ele ser aceito na massa carcerária, mas ele conseguiu vencer. O camarada conseguiu vencer. Impressionante. Olha só. A gente vai entrar agora nessa parte aí das evoluções, né? Das evoluções positivas. Essas influências, esse conjunto de influências te fizeram estudar, tornar-se quem tu é, conjunto de influências que fizeram o Anderson tornar-se quem ele é. Mas é interessante que o camarada, quando ele sai dessa situação aí, do mundo do crime, se torna um cidadão de bem, cara, ele passa a produzir para o Estado, ele se torna um pagador de impostos, ele pode gerar emprego, ele pode ser um bom funcionário. É uma série de coisas que acontecem que às vezes as pessoas olham só o seguinte, olha só aquele meio ali, talvez religioso, ou a mudança só beneficiou ele. Não, todo mundo ganha. Sim. Né? Todo mundo ganha, porque é trabalhar menos para a polícia, não é? Sim. É um exemplo para outros que precisam mudar. Então, sim, eu acho que no final, quando isso acontece, não é só a pessoa que ganha, todo mundo ganha, né? E tu mais que ninguém convive com isso 24 horas. E é interessante, né? Porque a gente, eu lembro ali uns anos atrás, tu com aquela farda da aeronáutica, Uhum. né? E hoje é um caminhada de 24 anos, é muito tempo. Jura, um pouquinho. Né? Então, tu melhor do que ninguém sabe os resultados disso. Eu acho que a visão, o pessoal deveria ser mais ampla para entender, cara, quando esse tipo de coisa acontece, quando o Estado faz a parte dele, quando a religião faz a parte dela, quando a família faz a parte dela, quando essas coisas se unem, os resultados são bons. Sim. Os resultados são bons. Olha, se vem cá, tá, lá dentro do sistema, as coisas também aconteceram, lá dentro do sistema prisional. Como é que foi isso aí? Lá dentro do sistema, quando eu cheguei lá no núcleo, aí como eu já estava mais quebrantado, já não estava, né, já com aquela ódio tudo, já foi assim, já fiquei mais calmo, né? Já cheguei ali, assim, não tive problema, né, nem com preso, nem com os agentes, com ninguém. E ali dentro, eu estava já com outro pensamento, né? Eu já não estava mais querendo voltar a continuar com a mesma vida. Entendi. Aí foi onde eu parei, um dia lá na minha cela, eu falei, fechei meus olhos e falei, Deus, eu quero mudar de vida. A partir de hoje, eu não quero ser mais essa pessoa que eu sou. Eu quero uma mudança na minha vida. Quando eu falei isso com Deus, eu senti uma coisa diferente. Eu senti o toque de Deus. E ali começou a gerar uma mudança. E onde começou a mudar. Né? E eu comecei a sentir alegria. Comecei a sentir a presença de Deus na minha vida. E isso já tinha na primeira semana. Então, dali eu já comecei a me alegrar ali dentro mesmo. Então, eu fiquei mais feliz ali dentro do que eu estava lá fora na rua. Né? Eu fiquei ali, aquele momento foi um momento de refrigério para mim, de mudança, de transformação. Quando foi o tempo que eu saí dali, né? Saí dali, graças a Deus, em paz, né? E feliz.
né? Porque foi uma mudança que teve na minha vida, né? Eu fui levado ali, mas foi uma coisa que no final foi boa para mim, né? Passei por essa situação, mas foi boa para mim, porque foi onde eu pude refletir, pude tomar fazer uma escolha, né? Dentro do presídio. Dentro do presídio. Ou Pude, seja, você dentro de uma cela, dentro de um quadrado, com outras pessoas que também cometeram crimes ali dentro, você tomou a decisão de mudar. isso, eu pedi ajuda a Deus, né? Eu tomei aquela decisão e pedi um socorro a Deus. Porque mesmo eu estando ali, às vezes eu sentia o desejo ainda de usar droga e tudo, né? Ficava vindo, quando eu sentia isso, eu falava, Deus, eu não quero mais isso, me ajuda. E foi lutando ali, e todo dia, né? Lutando um pouquinho mais, até que foi passando, né? Graças a Deus, Deus foi abençoando e passou. Tudo isso, tudo isso. Ou seja, do jeito que tem pessoas que entram ali naquele local e conseguem essa mudança espiritual, essa mudança de caráter e saem com outra visão, também tem aqueles que vão, mas que não tem esse compromisso, saem e continuam na mesma forma. É como eu te falei, né? Quando chega o chamado bonde da DPE, do CDP, o que acontece? É perguntado para eles, aqueles que estão retornando ao sistema, em incidentes. Muitos levantam as mãos. Muitos daqueles, quando estão naquela situação difícil, temporariamente mudam. Pagam a etapa deles. Ah, vamos lá. Ficam 2 anos presos, são condenados. Alguns são absolvidos, ficam de forma provisória ali, aí são absolvidos. Vez ou outra a gente vê preso sendo absolvido. Quando eles retornam para a rua, infelizmente, eles cometem os mesmos crimes e até mesmo piores. Aí eles retornam para o sistema e vão fazer toda aquela caminhada novamente, pelo que ele passou. Tem uma mudança. Infelizmente, né, cara? A grande maioria não. A grande maioria não. Cara, agora nós vamos entrar nos novos Andersons, né? Nos novos Wandersons, na verdade. Os dois são Wandersons. Eu estou chamando um Anderson do Wanderson para a gente, o nosso combinado para não confundir aqui quem Para facilitar. Exatamente. Agora, cara, olha só. Tá, mas antes disso eu quero te perguntar uma coisa. Até 2. O Wanderson hoje é uma nova pessoa. Ele Sim. vai contar essa história agora como a sua também. O Anderson, o agente de segurança pública, 24 anos de profissão, o cara que já passou em não sei quantos concursos, que eu já perdi a conta. A sua opinião profissional, como profissional, essa mudança, ela é possível? Sim, Ela acontece? sim. É o exemplo que eu te falei do Daniel, lá de Lusiânia, Sim. é um exemplo de que, por meio da fé, é possível que a pessoa venha mudar. Porém, se tiver a presença da família, se tiver uma presença do Estado, se tiver uma presença do meio, um ponto interessante. Ah, lá tem, no seu período tinha a ala e as células dos evangélicos? Um exemplo. Tinha nesse teu período? Tinha, mas era poucos que conseguiam. Não, entendi. O que eu queria dar o exemplo. O meio, por exemplo, se aqueles internos eles quiserem realmente ali mudar por meio da fé, da religião, da espiritualidade, tem até locais para eles ficarem lá dentro. Então é possível sim. Não é? O exemplo do Daniel, o exemplo do Anderson, são pouquíssimos, infelizmente. Porque para o Estado, se a fé daqueles internos ajuda a eles a entregarem a vida a Deus, isso significa o que você acabou de falar. Significa que futuramente você vai ter um camarada que vai trabalhar, que vai ter uma própria empresa para ele, que vai produzir para o Estado, que vai pagar seus impostos. Você vai ter um camarada que ele não vai matar mais outra pessoa, que ele não vai consumir drogas, que ele não vai alimentar uma facção criminosa, e por aí vai. Então, é possível sim.
Infelizmente, como eu já falei, a probabilidade é muito pequena, mas acontece sim. Acontece sim. E aí uma série de coisas, né? Igual tu falou. Beleza. Ô, Anderson, eu já te falei várias vezes que sou teu fã número 1 nessa parada de mudança de vida e trajetória. Tu fala direto. Mas tem um negócio antes da gente entrar aí na mudança, Ah. sua patroa tá aqui atrás, né? E surgiu agora. A dona do meu coração. Mas eu lembrei agora que a gente vai entrar nesse assunto. Tem um segredo aí, não tem, Flávio? Não tem um segredo? Não, tem não. Não, a gente pode entrar nesse segredo. Não é a hora da gente jogar esse segredo na. Não é segredo, não. É o que passei pela vida, né? Como é que foi essa? Porque assim. Não, se for o que eu tô pensando, né? Vamos ver se é. Olha só. Porque assim, tu foi lá para Forças Armadas, né? Para aeronáutica. Aí tu estudou, passou na Polícia Militar. Sim. Aí, enfim, por alguns problemas, mas fez a Polícia do Goiás, ficou na Polícia do Goiás vários anos. Sim. Né? Fez a Polícia Penal. Sim. Passou na Polícia Penal. E também passou na Polícia Federal. Não, Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal. Mas, no meio dessa caminhada, tem um segredo. Tem um mistério aí. E vamos discutir, vamos falar desse mistério. Como é que foi essa? Que mistério é esse? Caramba, aí tu me quebrou. É qual mesmo? Pode falar? Você tá lembrado? Não. É o que a gente discutiu lá na mesa. Mas pode falar. Não, mas eu não sei, porque ficou oculto. A gente estava conversando, aí não, cara, é bem simples. Não é nem segredo, é bem simples. É porque, né, pelo que você já conhece da minha vida, eu tenho várias, como é que eu diria? Digamos, várias raízes. No ano de 96, eu me apresentei no Exército Brasileiro. Fiquei 3 meses lá, porque eu já tinha passado na Marinha do Brasil. Foi o primeiro concurso que eu passei. Aí fiquei lá 7 meses, mais ou menos. Não gostei, voltei. Aí daí que eu fui servir a Força Aérea Brasileira. Aí ela pega no meu pé, isso aí, porque eu não falo pra ninguém. Isso eu não falo pra ninguém. O saiu de Brasília e foi para outro estado. Espírito Santo. Servir lá. Marinha do Brasil. E aí chutou o balde. Aí não gostei, pedi baixa. Aí vim pra cá, fui trabalhar num restaurante. Eu sou idoso, cara. Tenho 40... Não, eu sou idoso, já tenho 46 anos. Já rodei. Aí depois eu fui pra Força Aérea Brasileira e fiquei 6 anos. Tá, olha só. Eu pensei que era outra coisa, mas é isso aí. Agora sim, você não dá pra mim. Vou te falar, não esqueça, eu sou igual o menino. Isso, ninguém sabe disso. Só minha família mesmo. Só minha família mesmo, minha esposa, ninguém sabe. Porque tu foi em cima e aí falou, não, peraí, ainda não é o que eu quero. Desceu. Aliás, tem até uma palavra, uma frase que eu gosto muito, já repeti várias vezes, que é de um evangelista chamado Moody. D.W.L. Moody. Ele diz o seguinte: o princípio da grandeza é ser pequeno. Sim. A continuação da grandeza é ser menor. E a perfeição da grandeza é ser nada. Então, quer dizer, tem hora que a gente tem que descer para subir, né, bicho? É interessante. Foi mais ou menos isso que você fez. Você foi lá, voltou para o restaurante, foi para a cozinha do restaurante, voltou para o serviço público. Mas olha só, para quem está assistindo a gente, eu quero deixar uma coisa bem clara. São 2 camaradas com o mesmo nome, que moravam na mesma cidade. Sério, cara? E nós é vizinho. Na mesma cidade. Nós é vizinho. Vizinhos da mesma cidade, tá? Com histórias diferentes. Que receberam influências diferentes, tiveram reações diferentes através dessas influências, traçaram caminhos diferentes. E que hoje tem no currículo uma baita história, uma baita experiência e, mais do que tudo, são vitoriosos. Vitoriosos como homens, vitoriosos como pai, vitoriosos como... Enfim, são homens vitoriosos. Né? Homens de bem, cidadãos de bem. E assim, antes, tem um detalhe interessante. Lá vem. Que é o que eu sempre falo, eu já falei isso no Pachamento. Quando eu mexia com manutenção, você e sua esposa, obviamente, contrataram o meu serviço para instalar o ar-condicionado de vocês não iam fazer isso comigo, né, me chamar, não iam colocar a concorrência lá. Jamais. Enfim, e tem uma coisa que me chamou muita atenção. Você está ouvindo, né, Flávio?
aí nos bastidores, mas tá ouvindo. A gente tava lá fazendo a obra, isso é interessante, a furadeira comendo, martelete faz barulho, pá, 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 e barulhão, e marreta, e zoada. E esse cara, ele foi para um cantinho lá, botou uma mesa lá, uma cadeira, ele botou 2 plugs no ouvido, e o cara tava estudando, velho, no meio da obra. Eu olhei aquilo ali, aquilo foi um soco por cima da minha testa, eu falei, cara, calma, Quando o cara quer. você tava em casa, Fábio? Você chegou a ver isso? Cara, bicho, eu não esqueço. Tem coisa que eu trago comigo e não esqueço. Isso é verdade. Falo disso. Sempre falo disso. E eu falei, cara, irmão, não tenho, eu já estava no direito. Acho que já estava. Já estava no Tava. já tava no direito. E aquilo ali renovou ainda mais as minhas energias. Bicho, eu falei, agora é que eu vou estudar mesmo. Porque eu falei, cara, o cara podia muito bem falar assim, meu irmão, estão quebrando minha casa inteira, uma zoada dessa. Como é que eu vou estudar? O cara botou 2 plugs no ouvido e foi estudar. Então, às vezes o pessoal que tá vendo a gente e tal, tenho certeza que muitas pessoas serão influenciadas pelo que elas estão vendo aqui, que é real, quando a pessoa está determinada a algo, ela não coloca barreira, né, bicho? Ela não coloca empecilho. E quando houver essa questão da fé junto, da espiritualidade, né, que é um trabalho importantíssimo, esse trabalho espiritual, aí o cara se supera, como foi teu caso, né? Fala hoje pra gente como é a tua realidade. Tu morava num bairro de classe média baixa, né, trabalhou ali carregando massa, teve toda essa trajetória. Como é que tá? Como é que é o Anderson hoje com essas decisões, com essas influências? Com essa parada toda? Claro que eu já sei, estou perguntando para que as pessoas, a galera que está em casa saiba aí da história mesmo hoje, né? A minha principal influência se Dona Flávia. Tá aqui? Tá aqui. A Dona Flávia, Vocês começaram a ser. sim, Você já tem hoje 21 anos de casamento. 21 anos de casado. 21. Eu ia entrar nesse assunto, mas não. Não, ela é o motivo da minha vitória. Por quê? Ah, cara, ela. Eu perguntava. Eu a amo, né? Não, mas hoje onde a gente está morando é um sonho dela. É um sonho dela. Ela estudava onde hoje a gente mora. E ela passava assim, caramba, no horário do almoço ela tinha que ir para Santa Maria e voltar. Ela falava, um dia eu vou morar aqui. Um dia eu vou morar aqui. Já foi pré-visualizado. Isso. E o nosso imóvel anterior, quitado, carro quitado. Ela, amor, eu até brinco com ela. Amor, já que a gente tá sem dívida, vamos fazer uma dívida. Brinca... Isso, não, eu falando de brincadeira, isso é brincadeira. Mas ela falou assim, amor, eu tenho o sonho de morar na Asa Sul. Vamos morar na Asa Sul? Aí eu, tá bom, vamos morar na Asa Sul. Aí nós vendemos nosso apartamento e moramos um ano de aluguel na Asa Sul. Após um ano, nós, graças a Deus, conseguimos comprar um imóvel na Asa Sul. Hoje em dia, nós moramos na Asa Sul, um local maravilhoso de se morar. É a fé dela, somado também com a minha fé, né? E deu certo e estamos lá. Feliz da vida. Esforço, trabalho. E tudo isso começou lá atrás com as influências, as escolhas lá atrás. Sim. Você falou que você tem 21 anos de casado. De casado. Eu achei que era um pouquinho mais. De casado a gente tem 21 anos. E filhos? A gente... Uma das coisas que eu ia te perguntar era isso. Por que vocês decidiram? Vocês não têm filhos? Olha, talvez ela me corrija. Porém, o que eu tenho para dizer em relação a filhos, a decisão de não ter filhos, é bem simples. A minha esposa, ela é uma filha que tem mais 5 irmãos. Ela, o pai e a mãe sempre trabalhando, então ela pegou a responsabilidade de criar 5 irmãos. 5 irmãos. Quando a gente teve a certeza que a gente ia se casar, ela falou assim, amor, se você quiser ter filhos, vamos ter logo no início do casamento. Mas eu não quero. Mas se você quiser, a gente tem um filho. Ela foi bem sincera comigo, antes da gente se casar, né? Ela jogou a letra, como falam, né? Falou, ó, jogou o papo reto, né? Falou, amor. Aí eu pensei, vamos viver a vida. Aí 1 ano, casado, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Aí eu acho que depois do 7º ano, eu falei, sabe uma coisa? Vou acatar a ordem
da minha amada esposa. Aí nós optamos por não ter filhos. Né? Sim, a gente não tem filho. Não foi isso não. Foi isso não. Foi uma decisão do casal e também também uma influência dela, né? E a mãe dela fala, vez ou outra, fala pra ela, minha filha, né? Fala assim, minha filha. Ela ama escutar a mãe dela chama ela de minha filha. Minha filha, você tomou uma decisão certíssima. Certíssima. Porque eu tenho meus problemas. A mãe dela fala, eu tenho meus problemas com o meu filho e você não tem nenhum filho, você não tem nenhum problema. É bom demais. A minha sogra falando, né? Você vive mas tudo tranquilo. Não, tranquilo. Uma decisão. Não, a decisão do casal. Hoje a quantidade de casais, não da nossa geração, geração mais nova, que opta por não ter filhos é muito grande. É muito grande. E a gente tá nessa. Como é que é a palavra, cara? Estatística, né? A gente tá nessa estatística. E eu vou te falar, não tô achando ruim, não. É uma decisão sensata, né? Uma decisão sensata, uma decisão é bom. Quando é uma decisão sensata, segura, é muito bom. Antes, vem cá. E Lá vem mais arroxo. o último concurso que você passou agora foi Polícia Rodoviária Federal. É no último concurso de 2021. E vai parar por aí? Como é que é? Porque você é louco. Não, parei. Não, parei. Falou, eu tô falando. Não, parei. Eu tô metendo um grito aqui, você não fala nada aí, tá tudo certo aí, a iluminação, a câmera, o som, tá tranquilo? O que tu tá achando dessas histórias aí, Bruno? Hã? Não é? Cara, você já tinha visto algo parecido? Não tem. Não tem. Quer dizer, tem, só não mostra, mas tem, né? O Anderson, parou mesmo? Não, parei. Tá bom. Como eu te falei, já tô idoso, cara. Agora eu tenho que ficar com. Tem que cuidar mais da minha esposa. Um dia, eu te falo. Foi um grande exemplo. Eu já te falei sobre isso. Já. A gente começou até na igreja uma vez, falando, se eu quero escutar. Eu lembro que no outro dia, ele mandou pra mim. Não, eu acho que ele pensou assim, esse moleque já estudar há muito tempo. Ele mandou pra mim uma lapada de questões de um concurso que eu nunca nem tinha ouvido falar na vida. Eu nem, Mandou pra mim, foi por eu nem lembro, cara. tu vai estudar isso aqui, aí depois de tal hora tu faz o teste. Eu falei, vixe, meu Deus, pra que eu fui falar com Mas enfim, me influenciou muito. Me formei, graças a Deus. E, cara, eu acho que as pessoas precisam ver isso, e quem está em casa nos ouvindo, tomara que entenda. E a pessoa é capaz. Ela é capaz, se ela quer se tornar um policial, ela vai se tornar. Se ela quer se tornar um médico, ela vai se tornar. Se ela fizer as escolhas certas, receber as influências certas e as negativas ela descartar, eu acho que dá tudo certo. Você é um exemplo vivo disso, sem sombra de dúvida. E eu tenho um segredo para te revelar. Deixa eu só. Vou abrir um parênteses aqui. Eu ouvi um policial militar do Rio de Janeiro em que ele fez um podcast. E ele, no final do podcast, ele falou: olha, você que está pensando em fazer alguma coisa ruim contra a sua própria vida, não faça não. Ele deu um conselho. E ele é pastor, né, e ele falou o seguinte, que se pelo menos uma pessoa escutasse o que ele estava falando e não tentasse contra a própria vida, porque ele tentou contra a própria vida dele, mas pela misericórdia de Deus ele não concluiu, né, aquilo que ele tinha desejo, a missão dele já tinha sido feita. Aqui é a mesma coisa. Se existir pelo menos uma pessoa que escute a história do Anderson, a minha história e um pouco da sua história, e ela seja influenciada, a missão já foi cumprida. Né? Obrigado. Cara, e que alegria. Eu digo alegria porque só quem viveu sabe, né? Uhum. Que alegria. Sem palavras. E antes, agora vamos lá. Antes não, vamos. Eu te cortei, tu ia falar algum segredo. Eu te cortei. Quase que eu seguinte. Tu tá lembrando de. Que teve um período Lá vem. que eu dirigi pra cima entregando umas coisas lá pro seu Moacir. Ah, lembro. Você lembra do Monzão Preto? Lembro. Pois é, eu aprendi dirigindo pelo Monzão Preto. Ele foi entregar o Monza pra eu rodar. KDE 4947. Máquina 2.0. 2.0, Tubarão. E aí teve um dia que eu saí com as entregas, Flávio.
carro cheio de marmita, era com a obra, para levar essas marmitas lá na obra. Rapaz, era pertinho da onde a gente tá, só que eu me perdi, eu vim parar na beira do lago, velho. E o cara, eu falei, caraca, e agora? Perdi, não sabia dirigir. Então, assim, eu tava dirigindo o teu carro. Valeu pela força. Antes, e, cara, agora vamos lá. Falamos de uma caminhada pesada, uma trajetória pesadona, do lado de um cara que entende, que deu aqui as opiniões dele, e é muito interessante a opinião vir, não daquele cara que está lá na esquina. Eu escrevi um artigo um tempo atrás, está até publicado, depois para passar para vocês, chamado assim, Os Juízes das Esquinas. Porque toda esquina tem um juiz. Antigamente tinha um técnico de futebol, hoje em dia toda esquina tem um juiz. Né? Então, tem que morrer, tem que ser preso, tem que não sei o quê. Então, toda opinião é válida. Mas é muito bom ouvir uma opinião de um camarada que está ali na linha de frente, 24 anos de polícia, experiência total, ver por esse lado, né, como a gente viu aqui, o Anderson falando, dessa tua mudança. Então, assim, a trajetória pesada aconteceu, né? O Estado foi lá, colocou a mão em você, você teve as suas experiências espirituais e, pelo que eu te conheço, pelo que eu vejo, é o que você mais considera importante na tua vida, foram essas experiências. E hoje? Hoje, como é que tá o Anderson hoje? O que aconteceu na vida do Anderson? As transformações, quem é você? A mudança foi, como você falou, foi grande. Não, né? foi algo comigo. Radical. Tem coisa que acontece hoje que eu olho assim e fico assim surpreso, né? Tipo, com Deus é maravilhoso, né? Que eu fico assim, realmente tem hora que eu mesmo não acredito, de certa forma não acredito. Porque assim, é uma vida nova, né? Agora é lutar, é batalhar pela família, né? Correr atrás de fazer tudo novo, tudo diferente, né? Poder falar, levar, ajudar também pessoas que estiverem precisando também, né? Passar pela mesma situação que talvez estejam, né? Pessoas que às vezes a gente às vezes quando se depara com um jovem que está ainda ali empolgado com a juventude, a gente tenta aconselhar, fala, ó, não vai por esse caminho não, né? Porque lá no final você vai se arrepender, se você tiver a chance de poder se arrepender, porque nem todos, né? Muitos não vão, muitos vão, infelizmente morrem, vão para a sepultura, né? É um caminho muito assim, né? Um caminho Detalhe, quem tá falando muito esse é um cara que perigoso. passou por tudo, né? Eu vi muito colega morrer, né? Muita coisa ruim acontecer. E é o que o mundo tem a oferecer, né? É o que o mundo tem a oferecer. Hoje tu é pai de duas filhas. Sim, Duas filhas. as Uma de princesas. 14, Uma de um 15, pai amoroso. uma de 15 e uma de 11. Seu tratamento com suas filhas. É um filho que ajuda a mãe, né? Sempre tá ali presente. Na verdade, tu é o cara que resolve tudo ali na família. Porque toda vez que antes, não tô vendo negócio pra minha avó, antes, tá vendo negócio, então, Eu filho que tô tentando fazer agora diferente, né? bingo. Tô Era tentando. isso que estava na minha mente que eu perguntar. O que eu fazia de errado antes, hoje eu tento fazer diferente. Hoje eu cuido dos meus parentes, tento ajudar meus parentes, né? Tento ajudar. Eu cuidei do meu avô teve câncer, ficou ali com 2 anos ali entre a descoberta, os exames, o tratamento, foi 2 anos. Eu fiquei ali cuidando dele, tive que estar do lado dele o tempo todo, porque ele não conseguia andar sozinho, porque tinha que carregar bala de oxigênio, né? E conforme foi se passando, o tratamento foi se agravando, né? O estado dele foi se agravando, ele foi ficando mais debilitado, né? Comecei a ter que dar banho nele e levar ele no banheiro. Então eu ficava ali 24 horas do lado dele, cuidando dele. Então foi uma coisa assim, Fez tudo. para mim, foi uma coisa muito boa. Eu vi que assim, que Deus me deu uma oportunidade de despedir dele, cuidar dele, entendeu? Tratei dele ali todo carinho e foi muito bom, entendeu? E foi uma coisa do lado da fé agora, espiritualmente falando, foi uma coisa também maravilhosa. Por quê? Porque meu avô também foi um cara que nunca quis saber de nada de Deus. E agora, nesse momento de dificuldade dele, no finalzinho da vida dele, ele aceitou Jesus, né? Ele se rendeu ao Senhor. Né? Então foi uma coisa maravilhosa, assim, que, né? Veio aquela situação complicada, uma situação
delicada, mas Deus, né, graças a Deus, né, foi uma coisa que também a gente, foi uma vitória, né, pra gente. Então, assim, um camarada que fez tudo que fez, mas hoje faz tudo diferente. Tem pra fazer, Cuidou do vô até o último dia de vida, né? Que sim. geralmente, Inclu- enfim, as pessoas abandonam. Inclusive você teve lá, né? Fui ao hospital, me despedi dele, meu parceiro de carro e som. Me conheceu, né? Sim. E foi interessante, porque ele estava numa situação que ele não estava reconhecendo mais, ele já estava desfalecido. Você chegou num momento ali, ele deu tipo, ele voltou um pouco a si, entendeu? Foi bem nessa hora, ele tinha voltado um pouco a si, porque ele estava bem debilitado. Eu acho que, agora você imagina, né? Ele viu o Anderson ruim, se assim posso falar, um Anderson que traçou um caminho errado, e vi um Anderson completamente diferente. É muito massa, isso é muito interessante. Anderson, tu hoje trabalha Sim, e é encarregado de uma equipe. sou chefe de setor. Quer dizer, aí, isso aí é aquela coisa. Passou pelo sistema. É porque o sistema, a primeira coisa que ela tem que ter disciplina, né? Né? Então, quer dizer, passou pelo sistema, a mudança dele começou ali, espiritual, física, de caráter, etc. E um homem que outrora estava ali naquela situação, hoje coordena pessoas dentro de uma empresa, uma grande empresa, a gente não vai citar o nome da equipe, mas enfim, coordena pessoas dentro de uma empresa, faz um bom trabalho, né? Graças a Deus. Então é o responsável por cuidar da parte de refrigeração de todo o hospital. Isso, toda a questão da manutenção, né? Toda a questão de cuidados ali dos equipamentos. E os estudos? Essa eu falei para te provocar. Então, os estudos, cara, eu tô voltando agora aos poucos, né? Começando a... Fiquei um pouco acomodado assim, né? Mas agora eu tô voltando aos poucos e vendo esse exemplo aqui, agora que eu até animo um pouco, cara. Anima. Foi para mim, vai ser para muita gente. Você também, né? Tipo, a sua caminhada também de observar, a gente vê que também é um exemplo muito bom também. E vem cá, Anderson e Anderson. Vocês se consideram exemplos, não por uma questão, mas vocês se consideram exemplos, vocês se têm como exemplo para a família, para os amigos. Para mim, vocês são, certo? Mais do que provado. Mas tu se considera hoje, pela tua caminhada, pelo que tu fez, por ter estudado, por ter batalhado, por ter chegado onde chegou, por ter casado bem, 21 anos casado, 24 anos de profissão, um cara que ultrapassou as barreiras não, nasceu assim, vai ser assim, não tem como o cara que veio de baixo, o cara que é negro, crescer, o cara que passou por tudo e hoje pode falar com propriedade que venceu. Tu se considera um exemplo para tua família, para os teus amigos, para a sociedade? Sim, sem, não sou soberbo, não sou orgulhoso. Aquilo que eu me propus a fazer por meio da disciplina, por meio da fé, por meio da insistência, eu consegui. Acredito que poderia ter sido maior, né? Eu acredito nisso, falo para minha esposa direto. Porém, em cima daquilo que era o normal de acontecer comigo na minha vida, como eu falo no meu trabalho, eu tô bem demais. Eu faço direto para os meninos que trabalham comigo, né? Para as meninas que trabalham comigo. Aqui é bom demais. Eles morrem de rir. Não, não precisa prejudicar ninguém. Papai do céu abençoa, cara. E é isso aí. Se tu pudesse dar um recado para essa rapaziada nova, Sei. essa galera que está empolgada aí com o crime, ou Sim. essa galera que está acomodada com os estudos, enfim, se tu pudesse mandar um recado para essa galera, o que tu falaria? Para quem estuda, cara, esqueça a motivação, seja disciplinado. Esse negócio de motivação aí, cara, é como o pessoal fala na internet aí. Cara, é temporário, é umas frasezinhas de efeito ali, é temporário.
Você quer uma motivação diária? Leia a Bíblia. Para quem estuda, né? Para quem tá aí beirando ou querendo ir pro mundo do crime, cara, não compensa. É como o Anderson falou. Ou é cadeia ou é caixão. Quem fala isso, Você nunca, você nunca vê quem foi pro mundo do crime aposentado. Você não vê. estatística do mundo, Você né? não vê ninguém aposentado. O cara, antes dos 30 anos de idade, tá morto. Ou ele tá lá com uma policial amiga minha, falou pra mim o seguinte, que o preso, ele não se via há 12 anos no espelho, porque não tem espelho. Não sabe Aí quando ele se viu no espelho, ele começou a chorar. Aí você tem a foto que ele entrou no sistema e ele é atual. O cara começou a chorar, cara. História real. Ou seja, o cara é velho dentro do sistema. O cara tem, sei lá, seus 50 anos, preso, cara. Não compensa. É pesado. O Anderson ele vai falar melhor. É muito pesado. O sistema é muito pesado, cara. Não compensa. Não compensa você ficar lá, você ser o camarada que matou A, matou B, que roubou A, que roubou B, latrocida. Não compensa, cara. Não compensa. O sistema é pesado. O sistema vai. Então, é igual uma série americana que mostra os pais levando os meninos para ver o presídio de adulto, que os adultos querem. Eu não sei qual é o nome da série. Aí mostra para os adolescentes, para os adolescentes não irem serem presos. Vocês querem ser presos igual a mim aqui? Aí mostra como é. E é Estados Unidos, que a gente vê aí pelos relatos que é um sistema penitenciário melhor do que o brasileiro. E é a Né? maior massa carcerária. E é pesado. O Brasil é pesado. O Brasil, o sistema carcerário é pesado. Isso aí todo mundo sabe disso. Né? É um fato público. Todo mundo sabe disso. Brasília, a disciplina é pesadíssima. Se o policial ele meter a caneta no preso ali, porque o preso ele bateu de frente com a polícia, ele vai atrasar a cadeia dele e por aí vai. Todo interno sabe disso. Todo advogado sabe disso. A disciplina da regra, né? É. É isso mesmo, interessante. Muito bom. E antes, você considera um exemplo para a família, um exemplo para os amigos, um exemplo para a sociedade, um exemplo de funcionário, um exemplo de pai. Como é que tu se vê hoje? Eu me vejo um exemplo, um testemunho assim, né, pela minha trajetória, dos meus erros, poder ajudar as outras pessoas a não seguir esse caminho, né, que não, caminho que só traz infelicidade, que é tudo ilusão, né? Pessoa que está nesse mundo aí se ilude por algum tempo, mas é ilusão, né? Quando a casa cai, meu irmão, aí já era. Aí tipo, se você tiver sorte e sobreviver para poder tentar recomeçar, ganhar na Mega Sena, é poucos, é igual ele falou, é um ou outro que vai ter que conseguir. Mas tipo, é o mundo do diabo, né? O braço do maligno. Ele ilude para depois ceifar. É, é assim, eu tento usar isso para poder dar o exemplo, né? Poder falar, poder trazer essa luz também para as pessoas que ainda estão começando, né? Que estão precisando aí de conselho, né? Tento levar esse testemunho aí, né? Mostrar uma vida diferente, né? Mostrar uma vida diferente que é possível também, né? E assim, Você quando o cara mudar muda de por vida, dentro, né? o cara muda por fora, né? Porque acontece essa mudança interna e aí o cara larga a droga, o cara larga o crime, o Sim. cara começa a trabalhar, começa a estudar aquilo que o Lance falou, o cara... Ou seja, tudo muda por fora, naturalmente, né? E nós temos jovens lá na igreja, pessoas também que estão mudando com essa mudança. Tem jovens que entraram na droga, entraram no vício e agora já estão outras pessoas. Você vê a diferença visível deles. Entendeu? Pessoas que largaram as drogas, né, largaram bebida, cigarro e agora estão trabalhando, estão começando a trabalhar, estão já mudando de vida também, né? Tem Cara, pessoas assim. eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda sessão, hein? Porque, olha, eu vou te falar, tem quanto tempo aí, Bruno? Que a gente tá nesse bate-papo. Hã? 1h40, boa, bacana. Minha meta era 2, tá bom, tá ótimo, tá legal. A gente não tem tempo ainda, vai para uma segunda, não tenho nem dúvida. Sabe por quê? Porque assim, o Anderson, você como um cara linha de frente dessa situação,
Qual a importância desse trabalho, bicho? Desse trabalho da igreja, desse trabalho evangelístico, desse trabalho desse pessoal que realmente vai lá e bota a cara para bater e vai suar a camisa? Cara, é essencial, fundamental para dar uma chance na mente dos internos para que eles tenham uma saída para que eles possam mudar de vida, cara. Isso. Eu acho que é fundamental, é essencial, cara. É muito bacana. Importante, né? Importantíssimo. É uma junção mesmo. Não adianta, como eu falei no início. Qual a influência? Qual a influência da fé? Qual a influência da família? Qual a influência dos amigos na trajetória, nas escolhas de uma pessoa, tanto positivas como negativas? Eu acho que a resposta está aqui. Ficou bem claro que quando esse conjunto, essa engrenagem funciona, o resultado ele é completamente positivo, Sempre positivo. né? Completamente positivo. Isso é notório na tua vida, Sim. nos teus relatos, isso é notório na transformação de vida do antes. Eu espero que quem nos vê e nos ouve entenda isso, né? Pratique isso, vá para cima dos seus sonhos, dos seus objetivos. Se está ali no caminho ruim, busque uma mudança. É muito interessante. E para finalizar, cara, eu me lembro de um trecho de uma carta, chamada Catatal, né? Que o antes me mandou. E ele disse assim, tem um trecho que ele fala assim, Fábio, ele me chamava pelo apelido ainda na época, Paciente. Mas o Brasil, isso aqui nós vamos cortar, viu? Esse apelido aí nós vamos cortar. Tô melhor que nunca. O cara escreve isso de dentro do sistema prisional, de dentro de uma cela, e colocar, tô melhor que nunca. E aí ele falou várias outras coisas, né? O que ele quis dizer? Que ali, enclausurado, preso, restrito da liberdade, o cara teve um encontro com a verdade, conseguiu entender onde ele está, foi resgatado pela fé, né, por esse poder espiritual gigante que transcende qualquer coisa, que é a minha premissa de vida. Minha premissa de vida é essa. Aliás, eu acho que a gente está aqui por isso. Sim. E fala uma frase dessa. E, de fato, quando ele saiu, um detalhe que eu não posso deixar de trocar um pé aqui, eu fui buscar ele. A mãe dele me ligou para ir buscar ele lá no presídio. Eu fui de moto. Aí, quando eu cheguei no presídio, ele já tinha saído. Esses horários são muito loucos, ele já tinha saído. E aí eu voltei. E eu fui pela Marinha. Conhece ali a Marinha, né? Escurão, e era de madrugada, acho que umas 3 pouco da manhã. Antes da reforma, né? Antes da reforma. Agora mudou. Agora tá zero. E aí, na madrugada, eu tô na moto, aí, aquela escuridão, a pista da Marinha na frente, de iluminação, não tinha nada, muito ruim. E eu tô na moto ali, vejo só aquele fantasma branco no meio do breu, andando e cantando, cara. Cantando louvores. Né? Tu lembra? Lembro, caminhada. O cara veio a pé, a alegria do cara tava tão grande, o cara veio a pé, o cara já tava quase chegando na Santa Maria. E aí, coloquei na moto, né, e fomos para casa e tal, e hoje a gente tá vendo aí essa transformação. Então, quer dizer, não interessa onde o cara tá, não interessa o que o cara passou, bicho. Quando a fé, o Estado, a família se une, o resultado é muito positivo. E o principal, quando tem um querer, né, um querer, a pessoa toma uma decisão de mudar. Eu acho que vocês hoje trouxeram à baila isso. Mostraram quanto o ser humano pode se superar, como pessoa, como profissional, como pai, como marido. Então, sou fãzaço de vocês e espero que isso sirva de exemplo para muitas pessoas e vamos em frente. A recíproca é verdadeira. Eu falo pra Flávia direto. Amor, o Fábio tá entrando em contato. Lá vem. Lá vem papo. Ele começa com uma conversinha suave. Muito bom, muito bom, muito bom. Não, a recíproca é verdadeira mesmo. Agradeço demais. Desde 98 sou seu fã, cara. Você nem sabia disso. Não, isso aí é As nossas guerras de grupo jovem só fazia a gente crescer. Era massa demais. É um tempo que não volta mais. Ah, infelizmente, o tempo nunca volta. E hoje quem vê a gente rindo assim, cara, não sabe do que a gente já passou. Tem até um ditadozinho, né? Quem vê as minhas vitórias, como é que é? Eu Não sabe, enfim, uma coisa assim. Mas quem vê a gente sorrindo hoje nessa situação, não imagina a caminhada como foi. Mas vale a pena. Vale a Todo mundo pena. é propício à mudança, todo mundo é propício a vencer. Todo mundo, cara. Todo mundo, não tem desculpa.
Não tem o preto, não tem o pobre, não tem o ex-presidiário. Quando você coloca Deus na frente, tem fé, se entrega e corre atrás, o resultado é positivo. Sim. Galera, é assim que a gente encerra. Espero que tenham gostado aí da nossa estreia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Wanderson e Anderson, sem palavras para agradecer, atender o convite de pronto. Espero que a gente marque outro bate-papo. Tem muito assunto para tratar. Não dá para tratar em 2 horas. É muita pergunta. Eu fiz 1 milhão de perguntas. Tá tudo aqui na minha mente, mas a gente vai para o próximo. E é isso aí. Fiquem com Deus. Um abração. Tamo junto. Brunão, sem palavras pelo teu apoio, moleque, profissional de excelência. É uma pena que não tem uma câmera em você, né? É culpa da Vanessa. Culpa da tua auxiliar aí. Tá bom? Fechou. É nóis. Obrigado, Deus. Tamo junto. Até a próxima. Abração. Valeu.